Após a descoberta do abismo, tudo mudou. Essa dimensão desconhecida tornou-se o lar de monstros que até então existiam apenas em nossas fantasias. Após a revelação do abismo, pessoas comuns despertaram poderes extraordinários. Aqueles agraciados com esses dons começaram a explorar essa nova dimensão, onde o grau de despertar se tornou a medida definitiva de poder. Não é mais uma questão de esforço, agora a vida é moldada pelo alcance do despertar. O grau de despertar determina o destino e a capacidade de prosperar neste mundo. Porém, se você não despertar, você será considerado um inútil, alguém que só serve para pegar as recompensas dos despertados. Nossa história se inicia dentro do abismo, onde conhecemos o nosso prota, Kim Tae-hun. Ele está em uma batalha difícil contra uma das criaturas deste lugar, mas felizmente o nosso prota consegue desferir um golpe fatal na criatura e assim a matando. Nosso prota comemora e diz que é a primeira vez que ele consegue matar uma criatura e finalmente, com seu poder, ele pode derrotar um monstro. Enquanto o nosso prota tá ali comemorando o primeiro monstro que ele matou, de repente um homem aparece chamando ele de não despertado e perguntando o que ele tá fazendo, se ele não tá vendo os corpos das criaturas no chão, e que é para ele parar de brincar e fazer o trabalho para que ele foi contratado, chamando ele de inútil. Nosso prota pede desculpas, então nosso prota se vira para pegar os tesouros dropados pelas criaturas e se lamenta ser um inútil que só serve para pegar recompensas dos despertados e que nunca nem abriu uma janela de status para ele, mesmo ele já tendo 35 anos. Então vemos aí que nosso prota já tem 35 anos e ainda não despertou, galera. Nosso prota fala que enquanto ele não despertar, ele não vai conseguir ter uma vida igual a desses caras. Quando o nosso prota se vira, ele vê inúmeros corpos jogados no chão. Todos os heróis foram todos devastados, inclusive aquele cara que xingou o nosso prota de inútil. Então nosso prota se pergunta o que está acontecendo, que não tá entendendo o que aconteceu ali num piscar de olhos. Então uma voz diz: Então você é o último que restou. Então uma criatura de tamanho colossal aparece atrás do prota. Esse é um monstro de rank SSS, Asmodeus. Nosso prota pega a faca e dá um grito e parte pra cima do monstro. Então o monstro só estica sua mão e com um único ataque arranca o braço do prota. Então nosso prota cai no chão, agonizando de dor. Ele nunca viu algo parecido com aquilo. E ele se pergunta que tipo de criatura aquela é. Então a criatura se aproxima do nosso prota e um choque saindo de sua mão se conecta com a cabeça dele. Nosso prota se pergunta se é assim que ele vai morrer, se é assim que é a morte. Ele fala que seus pais morreram em um acidente de carro, sempre sofreu bullying na escola. Ele diz que viveu sua vida toda sendo ignorado por ser um fracassado. Porém, é assim que sua vida vai acabar. Então, por uma última vez, o nosso prota se lamenta, dizendo ser um fracassado que odiou aquela sua vida de merda. Então, ouvimos a palavra despertar. Todas as condições de despertar foram completas. Uma escada de luz e um ser celestial aparece diante do prota. Ele, sem entender nada, se pergunta o que é aquilo, pois tem certeza que havia morrido. Ao se virar, ele vê seu corpo no chão diante de Asmodeus, mas por algum motivo Asmodeus estava parado. O ser celestial então se aproxima do prota e dá uma risada e pergunta se ele está focado em alguém como um Asmodeus parando. O prota pergunta quem ele é. O ser se aproxima e, sentado diante de Kim, fala que alguns chamam ele de rei, mas não precisa se preocupar com isso, pois ele será a sua autoridade a partir de agora. Kim não entende o que ele quis dizer com rei ou autoridade e se pergunta se foi esse ser que parou o Asmodeus. O ser sentado diante dele fala que não é para ele ser tão desconfiado, pois ele só admira o prota e sua tenacidade e por isso o escolheu. Porém, seria bom pensar que esse tipo de milagre não vai acontecer de novo. Então, ele estende o braço em direção ao nosso prota. Enquanto uma luz surge na frente dele, ele pergunta o que está acontecendo e o que ele quis dizer com escolheu. Então, o ser ri novamente e diz para esperar a sua vez. E um dia, ele vai entender tudo e vão se ver de novo. Minha chave. Então, uma luz cobre todo o lugar. Segundos depois, Kim começa a abrir os seus olhos e ouvimos uma voz chamando o prota. A voz o chama de louco por ele estar dormindo e a ignorando. Então, vai acordar ele. Enquanto abre os olhos, o prota vê um rapaz em sua frente com a mão vindo em direção ao seu rosto. O cara diz bom dia e dá um tapa na cara do nosso protinha e diz: agora você acordou. Kim, sem entender nada o que está acontecendo, vê o cara dizendo que ele só ouve quando apanha. Então vemos mais dois rapazes ao fundo rindo de toda a situação. O prota então se lembra desse cara. Seu nome é Bae Hyukson, se perguntando como um cara que fez bullying com ele no colegial está ali. Os outros dois, dando risada, perguntam por que Kim está calado e não fala nada. Enquanto os valentões batem em sua cara, o prota se lembra de pouco tempo atrás estar no abismo
abismo. Então ele se lembra do ser celestial ter dito algo como autoridade, que então arregala os seus olhos, pois não acredita no que está vendo. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando, a famosa janela de status. O prota vê suas informações escritas, seu nome Kim Tae-hoon, idade 19 anos, rank F, habilidade P, deve ser prota pelão, né? O prota então entende que voltou 16 anos no passado e começa a rir. Os valentões, com cara de quem não tá entendendo nada, pergunta qual que é o problema do prota e se ele está louco, xingando o prota, perguntando se ele quer apanhar de novo. Antes que ele pudesse terminar a frase, uma mão vem em sua direção. O prota deu um soco tão forte na cara dele que jogou ele para trás. Os outros dois, sem entender de onde veio aquela força, perguntam se Bae está bem. Então vemos o prota novamente sorrindo e com lágrimas de felicidade em seu rosto, dizendo que isso significa que ele também despertou.